Salve, salve, queridos alunos do TR! Estamos aqui para mais uma aula. Estamos agora já no finalzinho do ano, terminando praticamente o nosso trabalho com vocês. Espero que tenha sido, apesar das lutas, dificuldades, apesar da pandemia, espero que tenhamos tido um ano proveitoso. Eu até te lanço um desafio aqui. A gente sabe, foi um ano difícil, muitos de nós perdemos entes queridos, ou pessoas próximas, ou ficamos sabendo de pessoas que perderam pessoas, ou ficamos doentes, ainda bem, muitos se recuperaram, graças a Deus, mas foi um ano trabalhoso, de dificuldades, de lutas, mas eu quero dizer para você, com certeza houveram muitos aprendizados e muitas coisas boas. Qual é o meu desafio que eu quero deixar para você um desafio? Escreva no papel todas as coisas boas que aconteceram, todos os aprendizados, todas as coisas que aconteceram de bom e não deixa que essas coisas sumam. Se você pensar sobre elas, lembrar e escrever, você está fortalecendo isso na tua memória. Para que ao terminarmos esse ano, você não termine um ano simplesmente achando que foi um ano atípico, difícil, diferente e trabalhoso, um ano ruim. Sim, tivemos lutas e dificuldades, mas se você trouxer à sua memória as coisas boas, você vai lembrar com carinho deste ano, sabendo que este ano também te trouxe amadurecimento, crescimento, enfim. Tá bom? Fica a dica. Mas vamos à aula de hoje. A aula de hoje eu vou chamar de pensicores. Eita, o que é isso? Estou usando uma estratégia de memória para poder ajudar você a guardar 4 palavrinhas que mostram um pouco sobre como o nosso cérebro trabalha. E isso é importante, porque eu tenho trabalhado para ajudar pessoas a alcançarem resultados. Então, olha só, pensicores, não termina com res, RS, esse RS é resultado. Então, eu quero mostrar para você qual é a trajetória dentro da nossa mente rumo a nós obtermos bons resultados. O que você gostaria de ter conquistado este ano e que não conquistou? Quais foram os resultados que você teve que não foram aqueles que você queria ter tido? Você queria ter tido resultados melhores. Quais são as coisas que você fez e que você gostaria de melhorar? E aí eu quero te dar algumas estratégias para você chegar lá. Então vamos lá. Pensicores. Começamos com esse PE. PEN, na verdade. Pense, pen é da primeira palavrinha que eu quero colocar para você. Tudo na nossa vida e na nossa mente começa com um pensamento. Então, penso, logo existo, dizia um filósofo grego. Então, eu existo, eu penso. Pronto, eu penso, existo. Então, tudo começa com um pensamento. E esses pensamentos podem ser bons ou ruins. A primeira lição que eu quero te dar em relação a isso é: os pensamentos vão e vêm o tempo todo, mas você pode sim, pode e deve administrar os seus pensamentos. Se eu estou pensando em coisas muito ruins e negativas, eu posso começar a trabalhar a minha mente para que eu tenha pensamentos positivos. Eu posso direcionar a minha mente para escolher pensar, por exemplo, que as coisas vão dar certo ao invés de darem errado. Eu posso, por exemplo, numa situação, vou fazer uma viagem. Tem pessoas que são bastante negativas e aí elas têm um pensamento: pode acontecer um problema no carro, ou se você for de avião, no avião. Tem as pessoas que têm medo, né, de viajar de avião. Elas têm medo por quê? Porque elas têm medo que o avião caia. Então, qual é o pensamento? Se por acaso essas pessoas decidirem viajar, se elas não mudam o pensamento, durante esse processo, estando dentro do avião, possivelmente o pensamento que elas vão ter é: meu Deus, isso aqui pode cair. Elas vão ficar pensando nisso. Mas eu posso escolher pensar diferente. Eu posso, por exemplo, buscar informações. Se você busca informações sobre viajar de avião ou sobre voar de avião, por incrível que pareça, por todos os procedimentos e tal que são feitos, tanto por parte do piloto, por parte de manutenção da aeronave e todas as regrinhas de segurança, os códigos de segurança, tudo que é aplicado durante um processo antes, durante e após uma viagem de avião, você vai ver que voar de avião é muito mais seguro do que viajar de carro.
o cuidado que se tem, e nós podemos identificar isso até por estatísticas. Como assim? Se você vai ver as estatísticas de quantas pessoas já morreram em acidente de carro e quantas morreram em acidente de avião, ou quantos acidentes de carro já houveram na história e quantos de avião, você vai ver que muito mais de carro. Então, eu digo isso por quê? Porque esse tipo de informação, por exemplo, pode ajudar você a ter um pensamento diferente, a direcionar a sua mente para pensar diferente, se você tem medo de andar de avião, a pensar diferente do que você pensaria, de forma negativa. Então, é importante você entender, tudo começa com um pensamento, todos os resultados, antes de serem resultados, eles nascem como uma ideia no seu pensamento. E você pode trabalhar esse pensamento, direcioná-lo e fazer escolhas por sobre e como isso, o que pensar. Esse é o primeiro ponto, pensamento. Pense cores, lembra? SE, do pense, sentimento. Aí eu quero dizer para você o seguinte, aquilo que eu penso me faz me sentir de uma determinada maneira. Na verdade, você já percebeu isso no exemplo que eu dei agora há pouco. Eu falei para você, imagina uma pessoa que tem medo de andar de avião. Então, ela tem um pensamento, quando ela vai andar de avião, ou quando pensa em andar de avião, ela tem um pensamento, esse avião pode cair, é um pensamento negativo. Pode acontecer uma pane na aeronave e eu morrer nesta viagem. O que isso faz a pessoa sentir? Veja só, os pensamentos, eles nos fazem sentir emoções, nos trazem sentimentos à tona. Neste caso, deste exemplo, a pessoa quando pensa na possibilidade do avião cair e coisas negativas em relação à viagem de avião, isso faz com que ela tenha medo. E aí é interessante porque há vários estudos da psicologia que falam que os sentimentos e emoções você não consegue alterar. Quer dizer, aquilo que você sente. Agora, você sente porque você teve um pensamento a respeito de algo. Então, eu posso não mudar o sentimento, essa emoção aqui base. Porém, eu posso alterar o pensamento para me sentir de forma diferente. Então, se eu, por exemplo, com essas informações que eu passei sobre avião, começo a ter um pensamento de que voar é até mais seguro do que andar de carro, quando eu for andar de avião, eu vou ter um sentimento de maior segurança. Então isso é muito importante. Por quê? Porque o próximo passo dentro deste processo é primeiro pensamento, depois é sentimento. Eu penso, sinto e aquele sentimento me leva a ter um determinado tipo de comportamento. Pense cores, de comportamento. E aí, qual é o comportamento que você tem nas situações? Porque eu vou te dizer, comportamento, eu poderia também usar uma outra palavra, ação. Para você ter resultados, você precisa fazer alguma coisa. Se eu só penso e sinto, mas não coloco nada em prática, por exemplo, se eu aprendo tudo isso que eu estou aprendendo, tudo isso que vocês estão aprendendo nas nossas aulas, se você aprende tudo isso, por exemplo, nós tivemos aulas de leitura aqui, eu passei exercícios para você melhorar a sua leitura. Se você aprende tudo isso, aprende como fazer os exercícios, enfim, porém, você não coloca em prática nada disso, não coloca em prática os conhecimentos, sem ter um comportamento em direção a um determinado resultado, você não vai ter resultado nenhum. Se você não tiver ação, não tem resultado. Por isso que não adianta só ter conhecimento. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, agora veja, eu tenho pensamento, eu tenho um sentimento, esse sentimento influencia o meu comportamento. E por que isso é importante? Por exemplo, se eu for fazer... Vou dar um outro exemplo usando o mesmo sentimento que eu comentei agora, o sentimento de medo. Se você vai fazer uma prova com muito medo de errar as questões, achando que não vai dar certo e tal, teu pensamento vai dar errado, não vou conseguir lembrar, vai dar branco na hora da prova. Aí você tem aquele sentimento de medo, de não passar de ano, de ter problema, de os pais brigarem com você porque você não conseguiu tirar uma boa nota e tal. E aí você vai, comportamento, você vai fazer a prova seria a ação. Como é que vai ser o teu resultado se você fizer a prova morrendo de medo de errar tudo? É bem diferente. Aí eu quero mostrar, porque isso é comprovado. O resultado que você tem fazendo a prova com medo e com receio de ir mal,
em comparação com outra pessoa que está bem seguro e confiante de que ele vai lembrar, de que a memória dele é boa, de que ele fez boas leituras neste processo de estudo, e aí ele fez lá o diagrama, conforme nós temos aprendido aqui, aquele resumo esquematizado, e aí ele tem uma segurança, veja só, com segurança, acreditando nele mesmo, acreditando na inteligência, acreditando na memória dele, o que vai acontecer? Vai acontecer que o resultado dele vai ser bem melhor do que a pessoa que estiver fazendo com medo de errar tudo, com medo de dar branco. Aliás, esse sentimento vai acabar até fazendo com que o resultado seja negativo, porque há uma explicação científica que mostra que quando você tem aí o pensamento de que vai dar errado, o pensamento junto com o sentimento, eles são como comandos mentais. Então o comando mental vai dar errado, não vou conseguir, não vou alcançar resultado. Quando você vai fazer, a sua ação é limitada pela sua crença, por aquilo que você acredita com base no seu pensamento e no seu sentimento. Então, você já sabe que pense cores, ures do final é de resultado. Então, se você quer ter bons resultados, você precisa aprender a administrar o que você pensa, escolher melhor os seus pensamentos. É uma luta diária. É selecionar. É falar, pensou alguma coisa ruim? É falar assim, não. Eu sei que eu sou inteligente, o Fernando me ensinou isso. Eu sei que a minha mente trabalha bacana. Eu sei que eu tenho mais de uma inteligência. Eu sei que eu posso desenvolver. Eu sei que se eu não desistir, se eu tiver a mentalidade, por exemplo, nós aprendemos em outra aula, se eu tiver uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento, eu vou ter excelentes resultados. Aí você trabalha a sua mente, o seu pensamento é positivo, você tem um sentimento de segurança e confiança. Aí você faz o que você vai fazer, o resultado com certeza vai ser ótimo. E é isso que eu desejo para você. A vida não é fácil. Nós temos aí altos e baixos. Como eu comentei com vocês no começo dessa aula, há lutas. O ano passa e a gente passa por momentos de dificuldade, lutas, enfim. E conforme nós vamos crescendo, as dificuldades, as responsabilidades são maiores ainda. Então, se nós tivermos esse entendimento de como a mente trabalha e fizermos as escolhas corretas, nós alcançaremos excelentes resultados. Eu quero encerrar a aula aqui, vou deixar para vocês atividades lá na Google Classroom. Então vai lá, faça atividade de fixação e qualquer dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, enfim, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e até a próxima semana.